Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Nacional Torre do Tombo. É um enorme gosto, um privilégio estar aqui convosco, presencialmente, mas também a todos aqueles que nos seguem à distância. Hoje temos a segunda palestra do ciclo de conferências Tópicos de Ciência da Informação, uma parceria entre o Arquivo Nacional Torre do Tombo, DGLab, e o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, através do programa em Ciências da Documentação e Informação, brilhantemente coordenado pelo professor Dr. Carlos Guardado Silva, que tenho a honra de ter aqui ao meu lado. Antes de passar a palavra à nossa conferencista, a doutora Maria Beatriz Merencio, não poderia deixar de destacar a importância redobrada que o tema que a nossa convidada hoje nos traz, porque de facto é a história da Torre do Tombo, nomeadamente um dos seus 3 edifícios, o primeiro, pelo que muito agradeço o interesse, a disponibilidade em estar aqui connosco e fazermos esta apresentação. Bom, antes de passar a palavra à doutora Maria Beatriz Merencio, queria, se me permitem, fazer um reconhecimento, um agradecimento, mais uma vez, público, por um lado, ao extraordinário conjunto de dirigentes e técnicos do Arquivo Nacional de Torre do Tombo e da DGLab, e nesse sentido, se me permitem, não posso deixar de destacar a extraordinária colaboração da doutora Rosa Azevedo, do Dr. Paulo Termoceiro, divisões que fazem parte do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas também da doutora Anabela Ribeiro, do Dr. José Furtado, dizer que é um gosto, um privilégio poder trabalhar com todos eles, mas também a todos os técnicos que num trabalho de retaguarda, um trabalho invisível, mas absolutamente fundamental, que permite, afinal, aquilo que é uma das grandes missões da Torre do Tombo, disponibilizar a informação aos seus utilizadores. Portanto, um redobrado agradecimento a todos, dirigentes e técnicos, pelo extraordinário trabalho que diariamente fazem em prol da Torre do Tombo, dos seus utilizadores e da documentação que temos à nossa responsabilidade. Bom, passo agora a palavra ao professor Carlos Guardado da Silva, como referi, diretor do programa em Ciência da Documentação e Informação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor do Arquivo Nacional Torre do Tombo, caríssimo amigo, não é de há muito tempo que ele é um jovem e eu não preciso de afirmá-lo. É um gosto estar aqui, mas sobretudo é um gosto enorme esta parceria. Nós estamos com 2 instituições na cidade de Lisboa, mas é preciso dizer, isto é quase uma comunidade de vizinhança, onde temos apenas uma rua a separar. Fala-se muitas vezes que os rios separam, os rios unem, e as vias também devem de unir, e esta via parece que nos separava, e tínhamos alguma colaboração, mas pontual, com o Arquivo Nacional, ainda que tivemos os projetos, quase que vivia dentro da Torre do Tombo também, nesses projetos, para além de outros anos de vivência enquanto investigador, e fazia todo o sentido esta parceria, e outras parcerias que vamos desenvolver, e esta é uma parceria para ficar, gostamos muito dela, e é para continuar em outros ciclos de palestras sobre este tema, tópicos de ciência da informação, para continuar este ano e outros anos, se assim nos for possível. Queria destacar aqui em particular o tema de hoje também, mas queria cumprimentar também os colegas de mesa, a minha querida colega e amiga e docente também do mestrado em Ciência da Documentação e Informação, como estão aqui outros 2 docentes, quer o professor Jorge Revés, quer o professor Luís Cruz. O professor Luís Cruz é diretor do próprio mestrado e o professor Jorge Revés, hoje temos aqui uma representação institucional também, porque é também o nosso subdiretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Cumprimento também vou dizer Maria, pode ser, ou Maria Beatriz, isto é com carinho, não tem nada de desrespeito, mas com carinho, e o trabalho notável que nos trouxe aqui, que resulta também da sua dissertação de mestrado, mas aproveito também, creio publicamente dizê-lo, queremos ir mais longe com este projeto, e este é um projeto a publicar, e é um projeto a publicar em conjunto.
não faz sentido que não fosse em conjunto, quer pela Academia, se quiserem, pela Universidade de Lisboa e pelo Arquivo Nacional Torre do Tombo, porque no fundo é um trabalho que fala do nome e da identidade, sobretudo da identidade dos primeiros tempos desta casa, desta grande casa que no fundo nos orgulha a todos, e é daqui, para além da identidade da casa, é aqui que está também a identidade nacional e das comunidades que habitam o território nacional. Por isso, muitos parabéns, começo por dizer já, não sei se consegui dizer no final, não pela qualidade, mas poderei não ter tempo e a Maria Beatriz fugir, por isso quero dar-vos parabéns já pelo seu notável trabalho, já o fiz em outros momentos em público, agradecer à minha colega e amiga também, a professora Susana Tavares Pedro, que eu também tenho de dizer, se não ficava algo por dizer, fica sempre algo por dizer, que tive o prazer de, comigo, os dois, fazemos parte da equipa de orientação e os três, no fundo, construímos este projeto, este texto, mas vou-vos dizer assim a brincar, já com algum aproveitamento nosso, da própria autoria do texto, porque devemos muito à qualidade da Maria Beatriz Merencio. Resta-me agradecer e agora, se calhar, passar a palavra à nossa colega Susana Tavares Pedro e provavelmente eu e o professor e o Dr. Paulo Batista vamos querer ir também para esse lado para termos também, desfrutar deste momento e desta apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Sr. Diretor da Torre do Tombo e do meu colega Carlos Guardado da Silva, e não vou perder mais tempo e passo agora a apresentar a Beatriz para aqueles que ainda não conhecem ou não conhecem todo o seu percurso até agora. Maria Beatriz Merencio é mestre em Ciências da Documentação e da Informação pela Universidade de Lisboa, com uma dissertação dedicada ao arquivo da Torre do Tombo entre os séculos XV e XVII, orientada pelo professor Dr. Carlos Guardado da Silva e por mim. E acrescento que foi um prazer orientar a Beatriz. Licenciou-se antes em História pela Universidade Nova de Lisboa. Entre 2019 e 2022, integrou a equipa do projeto Vínculo, Entailing Perpetuity, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, sob orientação da professora doutora Maria de Lourdes Rosa. Posteriormente, entre 2022 e maio de 2025, foi bolseira de investigação no Arquivo Histórico da Academia das Ciências de Lisboa e exerce desde então funções como arquivista na EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Vou passar a palavra agora à Beatriz para esta apresentação, para esta palestra, e no fim voltarei a este lugar para também dar a oportunidade ao público de se dirigir à Beatriz com os comentários e as perguntas que entender que são pertinentes. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, também quero agradecer ao Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras e à DGLab pela organização deste ciclo de conferências e pelo convite para estar aqui hoje. Gostaria também de agradecer particularmente à professora Susana Tavares Pedro pela moderação e sobretudo pela orientação científica que, em conjunto com o professor Carlos, conferiu à minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, em julho, no âmbito do mestrado em Ciências da Documentação e Informação. A comunicação que vos trago aqui hoje intitula-se Para se achar o que se busca, a acumulação e a gestão da informação no arquivo da coroa portuguesa entre os séculos XV e XVII. Parte de uma reinterpretação do enquadramento historiográfico do arquivo da Torre do Tombo, que é o meu objeto de estudo, para, a partir daí, propor uma breve aproximação à sua organização, ao seu funcionamento e às práticas arquivísticas que moldaram a sua consolidação enquanto sistema de informação de arquivo. Trata-se, portanto, de olhar para a Torre do Tombo antes de 1755, procurando compreender como se produzia, acumulava, organizava e geria a informação no contexto do Antigo Regime, e este processo que seria abruptamente interrompido pelo terremoto. Para situar esta abordagem, começo por um breve enquadramento historiográfico sobre a forma como a Torre do Tombo tem sido pensada e estudada ao longo do tempo.
ponto de vista da história dos arquivos, da sua formação, organização e uso, a sua existência tem sido enquadrada numa lógica de continuidade com a época medieval. Este enquadramento conduziu à concepção do arquivo enquanto arsenal de autoridade nos termos propostos por Boutier. Ou seja, atuando como espelho da cultura política, estes repositórios destinavam-se à conservação de conjuntos documentais ou registros informacionais, se quisermos alargar a noção de suporte, considerados importantes, úteis, valiosos e produzidos e acumulados no exercício de funções contínuas e com uma intenção jurídica concreta. Tendo em conta a produção científica desenvolvida nas últimas décadas, percebemos como estes processos se desenvolveram nos diferentes contextos políticos e institucionais europeus, quer ao nível da monarquia hispânica, França, Inglaterra, Veneza, às cidades suíças e aos principados protestantes e católicos da Alemanha, mas também, por exemplo, à Companhia de Jesus. Como sintetiza Anne Blair, os arquivos foram formados ou transformados durante este período como resposta a pressões muito concretas, isto é, a rápida acumulação documental, a consciência do risco de perda e as ambições políticas de consolidação do poder através do controle e do uso da informação. Por sua vez, Randolph Head descreveu este fenómeno como o processo de construção dos estados de informação pré-modernos, sublinhando que estas estruturas funcionariam como verdadeiros depósitos de Estado e instrumentos do poder destinados à defesa do património da coroa por meio da acumulação e da gestão da informação. É a partir desta perspectiva que proponho abordar o caso do Arquivo da Coroa Portuguesa, entendendo que o seu estudo deve partir de uma identificação ampla das práticas arquivísticas que nele se materializaram, de conservação, organização e gestão da informação, consideradas aqui como objeto de estudo em si mesmas, e enquanto expressões de estruturas de conhecimento e de necessidades concretas situadas no tempo e no contexto institucional em que foram produzidas. Para o caso português, importa referir que desde os primeiros estudos de fundo, como as Memórias Autênticas de João Pedro Ribeiro, publicadas em 1819, ou a obra de Pedro de Azevedo e António Baião sobre o arquivo, a sua organização e história, de 1905, a Torre do Tombo tem sido objeto de um interesse continuado e tem dado lugar à publicação de uma série de trabalhos distintos na sua forma. Entre capítulos, estudos monográficos, roteiros, verbetes, instrumentos de acesso à informação e edições de inventários anteriores ao terremoto, acompanhadas de estudo crítico, este corpo bibliográfico constitui um pilar fundamental para a investigação que desenvolvi. Mais recentemente, destacaria 3 contributos, naturalmente. O artigo de Joana Lencarte, publicado em 2021, que sintetiza a produção bibliográfica da Torre do Tombo, com particular atenção à coleção Gavetas. O artigo de Abel Rodrigues, 2024, que propõe quadros cronológicos evolutivos a partir da legislação publicada desde o século XVI até o século XXI, subentendendo uma lógica de continuidade entre o Arquivo da Coroa e o Arquivo Nacional. E, por fim, a dissertação de mestrado, que está na origem desta comunicação e que é, no fundo, tributária de todo este percurso historiográfico, mas que procura deslocar o foco para os contextos de acumulação, produção e conservação da informação. No que respeita ao Arquivo da Coroa, a sua gênese pode e deve ser compreendida a partir da conjugação de 3 fatores. Em primeiro lugar, importa referir o desenvolvimento da chancelaria régia a partir do século XII. Os seus registros vêm afirmar-se como expressão da crescente valorização do ato escrito enquanto espaço de projeção do poder, este processo que foi amplamente estudado e trabalhado pela doutora Filipa Roldão na sua tese de doutoramento. Concebida para concentrar a informação produzida no âmbito da atividade administrativa do rei e da coroa, a chancelaria constitui o primeiro passo decisivo para a centralização de um arquivo de Estado. Paralelamente, o contexto e itinerância da corte, inerente ao esforço de afirmação e centralização do poder régio, levou à produção de múltiplos originais dos atos considerados de maior valor, como os testamentos, e que eram posteriormente depositados em cartórios monásticos, como o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, de Santa Maria de Alcobaça ou de São Vicente de Fora. Por fim, a partir de meados do século XIII e, sobretudo, durante o reinado de Dom Dinis, assistimos ao reforço do papel da cidade de Lisboa e a um processo progressivo de sedentarização da corte, acompanhado pelo crescimento urbano e pelo desenvolvimento artesanal e comercial da cidade. A construção da muralha dionisina, iniciada em 1294, viria a ser demarcada ao oriente pela Torre da Escrivaninha, para a qual existem mesmo referências documentais a remontar a 1287. Pensa-se que a chancelaria, enquanto espaço fixo, passaria a operar precisamente a partir desta torre. Com a fixação da corte régia no castelo, seria na chancelaria que se depositavam os livros de registro e onde, a partir deles, se emitiam as certidões e se autenticavam os traslados necessários à confirmação de doações e forais, etc.
À data da redação do seu primeiro testamento, em 1299, Dom Dinis fazia já referência ao tesouro nas suas torres de Lisboa, menção que repete no ano seguinte, agora explicitando a torre do seu tesouro do Castelo de Lisboa. No entanto, no seu último testamento, 1324, o rei refere expressamente os bens móveis guardados já na Torre Albarrã do Alcácer de Lisboa e não na Torre da Escrivaninha. Sabemos, através de Fernão Lopes, que esta Torre Albarrã, mais tarde conhecida por ser a Torre do Tombo, era também designada como Torre do Haver ou da Menagem, por nela se conservarem as receitas provenientes das rendas e imposições. A associação entre o tesouro e o arquivo, enquanto espaços físicos e funcionais, revela-se assim plenamente plausível neste contexto mais embrionário. Mais tarde, já após o terremoto de 55, Manuel da Maia, na sua notícia da destruição e restauração do Real Arquivo da Torre do Tombo, referia que o arquivo se tinha conservado por mais de 3 séculos no Castelo de São Jorge, junto à antiga ermida de São Miguel, que havia servido de capela real no reinado de Dom Dinis. A referência documental mais antiga e direta à existência do Arquivo Régio data de 1367, num traslado de doação de Dom Fernando, citado por Carlos da Silva Tarouca, que, ao apontar para o depósito de uma carta incerta de Dom Dinis, alude aos armários da Torre das Escrituras, que é no meu Castelo de Lisboa. Depois desta referência, vemos citada por João Pedro Ribeiro uma previsão de 1378, que menciona já a passagem de certidões nesta mesma torre pelo vereador da Fazenda, João Yanes, considerado o primeiro guarda-mor. Existe ainda um testemunho quinhentista, redigido por um escrivão da própria torre, que faz recuar a existência do arquivo ao tempo de Dom Dinis, com base num instrumento público aí exposto e conservado. Embora esta cronologia seja discutida, revela ainda assim a construção de uma memória institucional que associa a origem do arquivo a um tempo muito recuado e ao reinado de Dom Dinis. A designação Torre do Tombo consolidar-se-ia apenas no século XV, surgindo já com esta referência no livro reformado da chanceria de Dom Pedro I, pelo cronista-mor e guarda-mor Gomes Yanes de Zurara. Até então, coexistem diversas designações, como a Torre das Escrituras, a Torre dos Pergaminhos ou as Escrituras do Tombo, por exemplo. Em finais do século XVI, a Torre do Tombo encontrava-se já plenamente consagrada enquanto arquivo real. É assim que surge mencionada em fontes coevas, como o segundo tomo da Espanha Ilustrata de Damião de Góis, relatórios internos do arquivo, ou mesmo na Monarquia Lusitana de 1597. Nesta fase, a própria designação Torre do Tombo passou a confundir-se com a noção de arquivo, a tal ponto que chegou, podemos dizer, a ganhar o seu significado. Por exemplo, o caso da Torre dos Tombos da Sé de Braga e também a Torre do Tombo de Goa, criada por provisão de 21 de fevereiro de 1595. Do ponto de vista linguístico, esta consolidação é também visível. Em 1592, Jerónimo Cardoso define arquivum como cartório dos tombos, e depois, já no século XVIII, Rafael Blutot sintetiza a atividade da Torre do Tombo como arquivo real e cartório geral do reino, portanto já plenamente consagrado enquanto tal. Se até aqui vimos como a Torre do Tombo se foi consolidando enquanto espaço e instituição, importa agora perceber de que forma é que se materializou no funcionamento cotidiano e perceber quem a fazia operar e em que condições. Desde logo, importa sublinhar que durante a cronologia e análise, a Torre do Tombo funcionou sem um instrumento formal que regulasse de forma sistemática as atribuições dos seus oficiais, mas também os procedimentos de incorporação, a organização interna ou mesmo o acesso à documentação. O primeiro regulamento propriamente dito só viria a ser publicado em 1802. Neste contexto, as figuras centrais são as do guarda-mor e a dos escrivães da Torre do Tombo. O cargo de guarda-mor, por sua vez, foi sucessivamente ocupado por indivíduos provenientes dos círculos administrativos mais próximos da coroa, como vereadores da chancelaria ou da fazenda, escrivães, secretários régios ou desembargadores. Esta proveniência não é irrelevante, pois tratava-se de agentes com noções profundamente enraizadas dos mecanismos de produção documental, dos circuitos administrativos e do valor jurídico da informação escrita. A gestão do arquivo fazia-se assim a partir de um conhecimento prático do funcionamento da coroa e das suas necessidades informacionais. Ao mesmo tempo, revela o desenvolvimento de uma consciência arquivística situada, construída no tempo e no exercício do cargo. Ou seja, cada guarda-mor, cada escrivão, acumulava e complementava a inteligência arquivística dos seus antecessores, promovendo a criação e o aperfeiçoamento dos instrumentos, por exemplo, de acesso à informação, bem como o registro da entrada e a saída de documentos e cópias, por exemplo. Neste sentido, o arquivo integrava-se plenamente nos mecanismos administrativos da coroa. Sabemos, além disso, que os guardas-mores frequentemente acumulavam as suas funções e que a sua atuação se pautava pelo que designavam os próprios como o costume antigo.
É particularmente elucidativa a carta de Tomé Lopes, guarda-mor interino, enviada ao monarca em 1526, na qual afirma não conhecer qualquer regimento e declara reger-se pelo costume antigo e pelo que lhe parecia ser necessário. Cerca de um século mais tarde, em 1624, Gaspar Álvares de Lousada, também escrivão, reforça esta realidade ao afirmar explicitamente que o guarda-mor e o escrivão regimento não o têm. Ainda que a partir de uma carta régia de 1517 os oficiais da Torre do Tombo passassem a usufruir das mesmas graças e privilégios dos oficiais da chançaria da corte, o funcionamento baseado na prática revelou-se também na gestão de alguns conflitos e dificuldades cotidianas. Um exemplo particularmente expressivo é o de Damião de Góis, que pouco tempo depois de assumir o cargo, escreve a Dom João III, em fevereiro de 1549, lamentando os clamores e queixas das partes que não conseguia despachar. Entre os problemas apontados estão a ausência de um regimento, que é frequentemente citado nestes documentos coevos, a dependência de oficiais externos ao arquivo e, de forma muito concreta, a posse das chaves da torre, que se encontravam lá na altura nas mãos de um contador ausente, o que impedia o acesso físico ao edifício. Nesta altura, relembrar que até meados do século XVI, a Casa dos Contos e o Arquivo Régio partilhavam o mesmo espaço. A guarda do arquivo, simbolicamente representada pela posse das chaves, pode surgir também aqui como um instrumento efetivo de poder e de controle da informação. Por outro lado, percebemos de que forma esta função ultrapassava a esfera estritamente profissional e se confundia com a vida privada dos seus responsáveis. Na mesma carta, Damião de Góis refere a falta da missa na Capela do Paço e mesmo o seu estado de abandono, afirmando que todos quantos aqui habitamos recebemos grande consolação. Sabemos ainda que em 1569 continuava a residir num quarto do castelo, até Dom Sebastião lhe ordenar que o abandonasse com brevidade, dada a deslocação da corte do Paço da Ribeira para o Paço de Alcácer. Esta dimensão residencial torna a ser confirmada noutros dois momentos, por exemplo, no memorial de 1583 de Cristóvão de Navente, que era escrivão desde 56, refere a residência dos guardas-mores no Paço do Castelo até à instalação da infantaria por Dom Filipe I. Numa atestação de 1608, onde confirma-se que o próprio Benavente, escrivão, teria aí residido com a sua família. Portanto, não só os guardas-mores, mas os escrivães também acabavam por ocupar o seu espaço no castelo. No entanto, é sobretudo através dos inventários e relatórios elaborados pelos guardas-mores e escrivães que conseguimos hoje compreender em primeira mão e no discurso direto as atividades cotidianas dos responsáveis pelo arquivo da Torre do Tombo. O alargamento da investigação a um conjunto mais vasto de fontes, como instruções, mandados, ordens régias, certidões, traslados, previsões e livros de registro próprios do arquivo, seiscentistas, permitiu ainda delimitar um núcleo muito concreto de funções associadas à gestão do arquivo. É precisamente a partir desta prática cotidiana, moldada pelo costume e pela experiência acumulada, que podemos agora analisar o que entrava no arquivo, como entrava e para que fins era organizada a informação conservada na Torre do Tombo. Ao aproximar-nos do chamado acervo primitivo e da acumulação de informação, torna-se evidente que a Torre do Tombo não funcionava como um repositório indiscriminado de documentos. Pelo contrário, tratava-se de um espaço de seleção, concentração e gestão de informação considerada útil, probatória e estratégica para a coroa. As fontes coevas do século XVI e XVII são por isso fundamentais para compreender estes processos de gestão e conservação. Desde logo, permitem-nos reconstituir a topografia do arquivo. Teria então a Torre do Tombo pelo menos 2 pisos utilizáveis e cada um seria composto por 4 salas, frequentemente designados por casas. No piso inferior estaria localizado o lixo, referido como das casas de baixo e como contendo papéis velhos e capas velhas de livros, algumas sem miolo. No piso superior, designado como o de cima ou da Casa da Coroa, estaria então conservado o acervo dito acessível e conhecido Arquivo Régio, sendo também no mesmo que se efetuariam os trabalhos de recuperação dos manuscritos. Neste piso superior encontrar-se-iam os armários ao longo do chão, que primeiro vimos mencionados pelo rei Dom Fernando, quando aludia aos armários da Torre das Escrituras, e desde então foram até alguns especificados logo no século XV, como o armário dos próprios, dos forais e das honras e devassos. E por isso percebemos que estas peças constituíam já um espaço muito marcado no arquivo. Por outro lado, o sistema de acondicionamento da documentação em armários coincidira, como sabemos, com a utilização de gavetas.
e cofres de ferro. Em finais do século XVI, a organização da documentação pelas gavetas tinha em conta critérios temático-funcionais, independentemente, podemos crer, da sua tipologia documental. Segundo o relatório de 1583, as gavetas e os armários seriam fechados e destinavam-se à conservação dos originais, dito nesse tal memorial, que das coisas que não são da matéria da chancelaria, como as bulas, contratos de paz e casamentos, demarcações entre os reinos, entre outros. Se estas unidades de instalação funcionavam como referência para a organização e para a recuperação dos manuscritos e dos documentos, percebemos que tal ordem física correspondia, pelo menos a um nível conceptual, às unidades de esfera de ação da coroa, por assuntos e por conseguinte que estas teriam reflexo na estrutura informacional do arquivo. Em 1526, por Tomé Lopes, vemos referido que os documentos avulsos eram provavelmente armazenados em cofres de ferro. No que respeita à natureza da documentação, desde logo a própria designação associada ao arquivo do tombo transmitia a índole eminentemente fiscal e financeira do arquivo, o que alude na sua gênese aos livros de demarcações de propriedades e transcrição dos respectivos títulos, ao livro ou série de livros de Recabedo Regni. Por outro lado, sabemos que pelo menos desde o início do século XVI, após o falecimento do monarca, davam entrada no arquivo da Torre do Tombo quer os livros finos da chancelaria, quer as cartas, as certidões e outras escrituras passadas, isto é, assim que terminava o seu uso administrativo corrente. Uma descrição particularmente relevante é esta que Tomé Lopes faz em 1526, ao enumerar a qualidade das coisas existentes no arquivo. Neste revela já uma ordenação hierárquica implícita da documentação, assente no valor atribuído a determinadas séries, como os livros de chancelaria, os códices da leitura nova e as crónicas dos reis, em detrimento de outros documentos que considerava de menor relevância, neste caso administrativa ou probatória. Não devemos, no entanto, considerá-lo como o inventário mais antigo do arquivo conhecido até hoje, pois deixa, de facto, muitas lacunas por preencher, principalmente no que respeita quer aos princípios de classificação da informação, ao próprio conhecimento da estrutura física do arquivo e mesmo à identificação das unidades de conservação. Os primeiros inventários propriamente ditos surgem em 1532, na transição da guarda do arquivo entre Tomé Lopes e Fernão de Pina. Permitem-nos apreender a dimensão e a composição do acervo acumulado na primeira metade de 500. Cerca de 2.000 documentos compostos e simples, entre livros de chancelaria, códices de leitura nova, livros e processos dos feitos da coroa, inquirições, forais e um vasto conjunto de cartas e papéis avulsos raramente discriminados nestes documentos, nestes inventários. Estas peças não traduzem ainda um sistema arquivístico plenamente coerente, mas revelam já um esforço sistemático de descrição e referenciação da informação. Primeiro, Fernão das Nães organiza o acervo em categorias como a livraria velha, a livraria nova e os mandados e conhecimentos em papel, o que chamaríamos de arquivo do arquivo. Segue modelos de descrição relativamente estáveis e com recurso a curtas emendas com a utilização do item, identificando e descrevendo elementos como a dimensão, o suporte, a tipologia documental, o âmbito e conteúdo, o idioma, elementos de validação, marcas de intervenção, características físicas e datação. Muito parecido às normas de descrição arquivística que temos. Portanto, depois, Bartolomeu Afonso, por sua vez, privilegia fórmulas padronizadas para os livros de chancelaria, indicando o reinado, a datação, a dimensão e as características físicas. No seu todo, o tipo de informação conservada na Torre do Tombo permitia à coroa atuar diretamente sobre matérias estruturantes, o património fundiário, a concessão de terras, privilégios, mercês, perdões e defesa dos direitos régios, por exemplo, no âmbito dos chamados feitos da coroa. Um momento decisivo também para compreendermos a organização do arquivo é o tal memorial de 1583 de Cristóvão Benavente. Nele são descritas as secções do arquivo, os métodos da leitura nova, a topografia, o acesso à documentação e sua requisição, as normas de incorporação e mesmo a estrutura funcional e os gastos anuais dela decorrentes. Na perspectiva deste escrivão, o arquivo da Torre do Tombo dividia-se em duas grandes secções, as coisas ou coisas tocantes à coroa e as coisas tocantes aos vassalos, e revela por isso uma estrutura funcional claramente associada à lógica do poder régio. Para além do ser dito primitivo, a Torre do Tombo passou também a custodiar documentação de outras proveniências relacionadas com a administração pública do reino e, em certos casos, com entidades externas, desde que mediadas por previsão régia.
É assim que em 1526 Tomé Lopes referia a possibilidade de reis, prelados ou particulares de depositarem a sua documentação no arquivo, embora não conheçamos nenhum caso em concreto. A primeira incorporação oficial ocorre em 1549, quando Damião de Góis informa Dona Catarina, esposa de Dom João III, da entrega de livros da sua Câmara e Fazenda, defendendo explicitamente que essa documentação deveria estar reunida e organizada na Torre do Tombo, em armários até já previstos para o efeito, e não dispersa por outros oficiais. O caso mais significativo ocorre em 1569, com a incorporação dos papéis de Pedro de Alcáçova Carneiro, que seria secretário de Dom João III. Aqui encontramos já instruções régias muito concretas, como a classificação por assuntos, a organização em maços numerados, a elaboração de inventário e a separação entre os documentos de segredo e os de menor relevância. Aqui a organização em maços numerados, queremos hoje que Damião de Góis possa ter recorrido ao uso de capilhas e que por isso até hoje não temos indicação de quaisquer cotas na documentação. A definição de uma metodologia, esta documentação que hoje estará integrada na coleção do corpo cronológico. A definição de uma metodologia concreta pensada para a recuperação e o uso eficaz da informação revela por isso uma utilização administrativa contínua dos documentos depositados no arquivo e que o seu depósito no arquivo da Croa seria previsto para tal. Esta consciência está também patente no relatório Benavente, quando o escrivão defende a incorporação sistemática da documentação relativa às ordens militares, à fazenda, às casas reais e aos testamentos, concebendo a Torre do Tombo como o centro da verdade do reino. Ao longo do século XVII, esta lógica prolonga-se em novas incorporações, como a dos papéis do procurador da Coroa Tomé Pinheiro da Veiga, após o seu falecimento, e mais tarde os livros das chancelarias e das ordens militares. Se a Torre do Tombo se consolidou enquanto espaço de acumulação e organização da informação, importa agora compreender de que forma é que esta informação foi sendo gerida no sentido de ser acessível e recuperável. O funcionamento da Torre do Tombo enquanto arquivo da Coroa torna-se, portanto, particularmente claro quando analisamos estas práticas de acesso, recuperação e utilização de informação. Antes de mais, podemos considerar que o arquivo se revela plenamente em uso através do serviço de certidões, documentado desde os finais do século XIV. A partir dele, particulares, instituições concelhias e eclesiásticas recorriam à torre para obter traslados autenticados de doações, privilégios e mercês, sobretudo em momentos de transição dinástica para melhor defesa dos seus direitos. Os casos mais antigos, como o dos forais de Lamas de Orelhão e Mursa, em 1404, quando o procurador do Conselho requeria por se terem perdido, mas também o Tombo de Lisboa, o Livro Grande do Porto ou o Livro Preto de Grijó, estes três supervisionados por Fernão Lopes, demonstram práticas continuadas de requisição documental. Também o caso das Clarissas de Santa Clara de Vila do Conde, em 1478, é paradigmático neste sentido, pois deu origem à produção de mais de 30 traslados tirados da Torre do Tombo, após a abadesa ter recorrido ao arquivo por algumas escrituras e privilégios que tinham do dito mosteiro lhe herderam e lhe era necessário o traslado de outras. Significativamente, estes documentos incluem referências explícitas à localização da documentação nos armários, o que demonstra a existência de um sistema interno suficientemente estruturado para suportar este serviço. A extração das certidões não substituía apenas os originais perdidos, reforçava a autoridade do Arquivo Régio como instância de validação. O procedimento encontra-se de facto bem documentado e regulamentado ao longo do tempo, sobretudo por alvarás régios. Mediante petição dirigida ao monarca, o guarda-mor procedia à extração do traslado, validando-o com a sua assinatura e conferindo-lhe fé pública. Segundo as fontes primárias, no final do século XVI, o serviço de certidões constituía mesmo o único mecanismo de extração de documentação da Torre do Tombo, oficial, reforçando a ideia de que o acesso era por isso mediado e controlado. O uso constante, neste caso, da documentação, colocou, porém, desafios à sua preservação. A reforma de Zorara, e mais tarde complementada pela leitura nova manuelina, surgem precisamente como resposta à dificuldade do acesso provocada pela grande prolixidade das escrituras, isto é, a sua acumulação, e pela própria complexidade paleográfica dos registros antigos. A transladação para caligrafias contemporâneas visava, por isso, facilitar a leitura e a recuperação da informação, mas implicava também seleção e, em certos casos, eliminação prática de registros hoje ditos primitivos. Como consequência, parte substancial destes perdeu-se ou deixou de ser consultada diretamente, fenómeno assinalado por Tomé Lopes e a quem se tem vindo a atribuir esta responsabilidade de eliminação.
Desde cedo, a possibilidade de acesso e recuperação da informação esteve diretamente dependente da forma de como o acervo estava organizado. A Carta de 1526 constitui um testemunho fundamental neste sentido, pois descreve o modo em que hão de estar em guarda as escrituras da torre, justificando procedimentos adotados sem regimento formal, mas considerados necessários para a perfeição, boa guarda e arrecadação da livraria e para que os oficiais soubessem receber e dar o traslado delas. Também Cristóvão de Navente explica que dos livros de chancelaria se selecionavam para transcrição para a leitura nova apenas as coisas cujo efeito há de durar para sempre, como as doações à coroa, juros, privilégios, afuramentos, apresentações de igrejas, administração de capelas, legitimações dadas em vida do donatário, etc. Outras cujo efeito cessava com a pessoa beneficiária permaneciam apenas no original, dito pelo escrivão, como é o caso das cartas de ofício, comendas e perdões. Neste âmbito, temos também conhecimento de uma lógica interna de acesso e de recuperação estruturada. Por ocasião da entrada de uma carta em 1586, informando que Dom Filipe I pretendia acesso à doação da Capitania de Paraíba, ficamos a saber o método seguido para a recuperação da informação pretendida. Vou citar: por não se encontrar nos livros das mercês e nos da Fazenda, lhe ordena que procure nos livros de registro de chancelaria do ano 79. Aqui percebemos claramente o processo de consulta da documentação. Começar-se-ia pelos livros de mercês, passando-se aos da Fazenda e, por fim, aos da chancelaria. Por outro lado, desde as ordenações manuelinas, que seria também prevista a trasladação em livros de registro das sentenças favoráveis à coroa. Foi o caso do livro, hoje que se saiba único, de sentenças da coroa, aberto no reinado de Dom Manuel e encerrado no de Dom Sebastião. Temos também o caso do livro das igrejas e mosteiros, que a coroa destes reinos tem de seu real padroado no arcebispado de Braga, elaborado em 1613 pelo escrivão e oficial da reformação dos padroados da coroa, Gaspar Álvares de Lousada. Por nele se dar notícia de que teriam sido usurpadas por terceiros as capelas de provisão da coroa, esta reforma viria a ser aprofundada pelo procurador da coroa, Tomé Pinheiro da Veiga, a quem viria mesmo a ser entregue este livro de Lousada, este livro que referi. Como resultado, ao longo das 2 décadas seguintes, Pinheiro da Veiga trabalhou na organização de tomos das capelas, hospitais e confrarias da coroa, e este esforço resultou na organização de 10 livros das capelas da coroa, que continham, no fundo, cópias dos documentos de instituição, codicilo, sentença, tombo e medição dos bens, e depois percebemos que esta informação seria muitas vezes complementar com a documentação integrada na gaveta dos morgados, mencionada por Gaspar Álvares de Lousada. Também no século XVII, a relação entre a organização e os usos de informação torna-se particularmente cada vez mais evidente. Jorge da Cunha, servindo como guarda-mor interino, descreve em 1631 o desconcerto e perdição em que encontrara o arquivo. Livros fora dos seus lugares, volumes danificados, documentação dispersa e denunciava, no fundo, décadas de abandono que inviabilizavam a consulta eficaz da documentação. A dificuldade da consulta revelava esta fragilidade organizacional e este guarda-mor interino descrevia livros ruídos, queimados, desencadernados e mesmo vendidos como papel velho, evidenciando, portanto, os riscos inerentes ao funcionamento de um arquivo, e um arquivo em uso, mas na ausência de mecanismos eficazes de proteção. Neste sentido, Jorge da Cunha procedera em benefício e recuperação do arquivo, e, de facto, podemos hoje identificar uma série de documentos por si recuperados do dito lixo, em alguns deles deixando notas manuscritas de referência ao seu trabalho, como consta deste slide. Por exemplo, lá debaixo do esterco, e doendo-me desta perdição, o restituí aqui na Casa da Coroa, piso de cima. Este livro, que contém coisas de importância, achei debaixo do lixo, nas casas de baixo, e para que saiba dele, o salvei e pus em cima na Casa da Coroa. Portanto, são várias estas referências, nós conseguimos recolher pela investigação mesmo bastantes, portanto, foi um trabalho ativo de recuperação da informação descartada antes. Nesta perspectiva, por isso, além de sabermos o que entrou no arquivo, torna-se também relevante compreendermos o que dele saiu ou o que terá sido descartado e de que forma procederam os agentes responsáveis nesses momentos. A sua resposta, de Jorge da Cunha, passou pela produção sistemática de instrumentos de acesso, como repertórios, índices e alfabetos para os livros de chancelaria, forais, testamentos e breves pontifícios. A organização por reinados, matérias e anos, a correção das cotas e a identificação externa dos armários demonstram, por isso, uma preocupação muito clara com a funcionalidade do arquivo enquanto sistema. Neste período, as anotações deixadas por Jorge da Cunha na própria documentação revelam um sistema já baseado em armários identificados e em cotas físicas.
Depois de Jorge da Cunha, o guarda-mor Manuel Jacome Bravo, que no seu relato do estado do arquivo de 1634 vem reforçar novamente esta preocupação ao recomendar a alfabetização de todos os livros de chancelaria a partir do reinado de Dom João III. No total, recomendava a alfabetização, utilizando nas suas palavras livros à parte, pelos quais se busque com perda de tempo o que neles estiver registado e se possa também entender com clareza aquilo que não está. Quanto aos códices da leitura nova, recomendava que se trasladassem todos os alfabetos neles contidos, de forma a facilitar o acesso à consulta e a achar o que se busca, e não todos, um a um, como agora se faz. Deste modo, a necessidade de alfabetar ou indexar a informação contida nos livros de chancelaria ou da leitura nova em instrumentos distintos derivaria pura e simplesmente de necessidades administrativas correntes, tendo por base critérios funcionais e utilitários, de modo a permitir uma recuperação mais eficaz e mais eficiente. Isto é, sem ter de consultar cada livro peça a peça. Quanto aos papéis soltos conservados tanto nos armários como em caixões, estes deveriam ser consertados segundo critérios cronológicos e temáticos, para Jacome Bravo. Contudo, nas suas palavras, constituir-se-iam já à data enquanto massas documentais acumuladas, exigindo uma idade inteira para o seu tratamento arquivístico, no fundo, e seria esta a razão pela qual teriam deixado de ser inventariados. Jacome Bravo foi ainda autor do auto de desaparecimento da dita torre do livro de linhagens feito por Damião de Góis. Paralelamente, no que respeita à saída da documentação do arquivo, desde o século XV parece ter existido a prática da sua entrega mediante ordem régia ou precatório das partes, lançados para o efeito e dirigidos diretamente ao guarda-mor, que procedia em conformidade e cobraria recibo comprovativo desta atividade. E encontramos muitos registros de recibos de entrega de documentação e depois do seu retorno. Já em finais do século XVI, no entanto, Cristóvão Benavente, da Casa da Coroa não se tiravam escrituras algumas, nem livros jamais de nenhuma qualidade, depois de nela lançados. Apenas os tais traslados por provisão régia da Fazenda, dirigidos pelos procuradores régios da Fazenda e ordens, ou no caso de particulares que obtivessem uma provisão do desembargador do Paço para tal e que fosse dirigido ao guarda-mor e ainda passada na chancellaria. Portanto, não seria um processo muito simples de evitar e, teoricamente, a documentação estaria bastante protegida no arquivo. Ainda assim, há notícia de furtos e retenções indevidas, o que motivou mesmo a publicação de uma carta de excomunhão apostólica em 1621, por instância de um escrivão do arquivo, Gaspar Álvares de Lousada, para recuperação e dos documentos desviados. Ao longo do ano seguinte, entre os meses de março e junho, esta sentença apostólica foi sucessivamente afixada nos diferentes espaços da cidade, como consta dos diversos despachos deixados. Nesta sentença, o arquivo da Torre do Tombo ainda afirmado como, vou citar, lugar próprio escolhido e deputado pelos senhores reis para sua perpétua conservação e guarda, e ainda casa da honra de todo este reino, de seus senhorios, e de se representar nela ao vivo a sua soberania e antiguidade. Finalmente, também no século XVII, assinala-se a criação de livros de registro próprios do arquivo, onde se trasladava alguma documentação e se controlava o empréstimo de outros documentos, consolidando práticas de controle e de recuperação a longo prazo. Esta prática arquivística foi desde então continuada e existem hoje, no fundo, do Arquivo Nacional, 56 livros de registro integrados numa série documental com o mesmo nome, reportando a última entrada à data de 31 de outubro de 1892. Chego assim ao ponto final desta análise. Ao longo desta comunicação procurei mostrar que os instrumentos produzidos entre os séculos XVI e XVII, como os inventários, os repertórios e relatórios sobre o estado do arquivo, permitem compreender a Torre do Tombo não apenas como espaço físico de conservação, mas como estrutura progressivamente organizada em torno da gestão, do acesso e do controle da informação. Estes instrumentos revelam, antes de mais, a prática concreta dos oficiais do arquivo. Mostram como se orientavam pela ordem física dos documentos, como estruturavam as suas descrições, como selecionavam o que inventariar e o que deixar de fora. Revelam, sobretudo, a consciência de que o acesso e conservação da informação dependia diretamente do seu saber técnico e da sua experiência profissional. A organização do arquivo não era, portanto, automática nem neutra. Seria um exercício técnico e deliberado. Por outro lado, a produção destes instrumentos responde também a uma pressão material muito concreta, que seria, de facto, a entrada contínua de documentação a um ritmo claramente superior à capacidade dos métodos tradicionais de controle. O inventário surge assim como uma tentativa de domesticar a acumulação documental, tornando visível e acessível uma parte do acervo.
Mas importa sublinhar que o arquivo inventariado nunca coincide totalmente com o arquivo existente. Cada inventário implicaria escolhas, o que se descreve, o que se omite e o que se adia. Estas escolhas constroem também hierarquias documentais e refletem prioridades que são muito político-institucionais. É neste ponto que a Torre do Tombo se afirma como o arquivo da coroa e se estrutura em torno das matérias consideradas relevantes para a governação, para os direitos régios e para a centralização do poder. O arquivo não se limita a conservar o poder, mas participava ativamente na sua produção, na sua legitimação e na sua memória. Em síntese, entre os séculos XV e XVII, a Torre do Tombo deixa de poder ser entendida apenas como um repositório de informação e um espaço de acumulação documental. Torna-se progressivamente um sistema de organização, gestão e mediação de informação ao serviço da coroa. E é nesta passagem da acumulação à construção do sistema de informação que reside o seu contributo para a história dos arquivos no contexto do antigo regime português. Muito obrigada, Beatriz, por esta interessantíssima viagem pela passada Torre do Tombo. E eu abro agora um espaço de debate. Júlio Cardoso. Boa tarde. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas não podia deixar de dizer. Ultimamente tenho dado um bocadinho os sentimentos à flor da pele. Queria dizer, dar os parabéns por esta magnífica apresentação. Obrigada. E ficamos a aguardar a publicação da tese brevemente para podermos todos ler, porque podemos ler a tese, obviamente, mas a publicação é sempre um livro, é sempre diferente. E pronto, é isso, é só isso que queria lhe dar os parabéns e muito obrigado pela partilha. Obrigada. Aprendi imenso consigo. Obrigado. Obrigada. Ora bem, temos. Faz favor, e depois o. Muito parabéns pela apresentação. Num dos seus slides tinha uma referência à Casa das Mulheres. De que forma é que se conseguiu salvar a documentação? Como é que passou para a Torre do Tombo, digamos, para o arquivo da coroa, face ao terremoto? É assim, a conservação da documentação anterior ao terremoto e após o terremoto, uma coisa que eu consegui delimitar pela investigação é que o terremoto não foi um fator muito fundamental para a perda de documentação que existiu, porque de facto os relatórios, nomeadamente setecentistas, já notam uma perdas documentais bastante assinalada e estes anos de descuido, portanto, entre pré-terremoto e pós-terremoto, é difícil de delinear o que é que foi aqui perdido por consequência do terremoto. Sobre a documentação que foi recuperada do lixo, aí temos especificamente as anotações de Jorge da Cunha que nos permitem limitar o que é que foi salvado, digamos assim, do lixo da torre. E as suas referências são, por acaso, bastante interessantes, de sabermos o que é que seria tirado do lixo e dos ratos. Não sei se respondi exatamente. Eu gostava de acrescentar. Fátima Ramos. Então está. Presidente Vila, parabéns. Era só dizer, relembrar a notícia que também mencionou, da destruição e restauração do Tutum, em que o guarda-mora em funções na altura diz que as encadernações de madeira partiram-se, mas a documentação à partida não se perdeu. Algumas apareceram na Encosta do Castelo, no Grande Plato, outra aqui em São Francisco de Telheiras, perto, mas não há notícia de perda. A perda acontece depois nos outros cartórios, não é? O cartório da Sé, completos, etc, as alfândegas, mas na torre não chegou o fogo, felizmente. Exato. As coisas foram recuperadas debaixo do lixo, não é? As ruínas, mas felizmente. Sim. Vemos que o terremoto não foi um fator assim tão decisivo para as perdas documentais do arquivo da coroa. Tem que haver a organização. Exato. Acho que Sim. a documentação do Sim. arquivo da casa. O corpo cronológico é um produto dessa transição entre o arquivo da coroa pré-terremoto e pós-terremoto, mas nota-se já alguma mistura de proveniências e pronto. E hoje em dia é um trabalho que podemos questionar e interrogar e perceber até que ponto é que
podemos pensá-lo de outra forma já, hoje em dia. Também só dizer que mencionou os alvarás, não é? O rei tinha a tutela do arquivo do tombo, os pedidos de certidão eram dirigidos e ele emitia um alvará dirigido ao guarda-mor para mandar buscar as escrituras. E esse procedimento repete-se muitos séculos. E nessa certidão também vem a menção de onde é que eles vão criar as certidões ao tempo. Sim, analisar as certidões enquanto corpo documental para investigação é muito interessante este ponto de vista, porque recolhemos os mecanismos de recuperação e de acesso à informação e depois é uma série de notas esparsas que vamos apanhando e permitem reconstituir este mapa de recuperação da informação no arquivo da coroa. É muito interessante esse processo das certidões que está claramente documentado desde finais do século XIV. Eu não sei se isto se repete sistematicamente, mas eu vi num outro documento em que um nobre queria, acho que estava relacionado, mas não posso garantir, o Dom João Menezes queria colocar dentro da topo do tombo, guardar no topo do tombo um documento, e isso era uma outra vertente que poderia não sei que ideia que tem. Isso surge mencionado, sim. As partes. Sim, pela Carta de Tomé Lopes, em 1526, ele refere que particulares e até reis estrangeiros podiam depositar na Torre do Tombo a sua documentação. Eu, por acaso, não localizei nenhum exemplo em concreto, mas é um bom contributo, porque, nesse caso, é um exemplo muito específico disso ter acontecido. E depois o guarda-mor menciona que lancei na Tombo este documento. Ok. Isso A doutora Fátima Ramos fará o favor depois de dar a indicação mais precisa desse documento para a Beatriz até poder... Sim, eu penso que se conseguirá o nosso feito prejudicada com os campos que são pesquisados, mas talvez consigamos pegar lá. Ok. No princípio, no corpo dos campos. Certo. Obrigada. Muito obrigada. Faz favor. Antes de mais, eu queria dar os parabéns à conferencista pela comunicação, que foi muito interessante. Agora, em relação à minha questão, como é que parece a cronologia de século XV, XVI e XVII? Eles lidavam com a questão da letra e das abreviaturas em documentação? É assim, obrigado pela sua questão. Quanto à complexidade paleográfica, digamos assim, dos registros, a própria reforma de Gomes e Anos de Zurara e a própria leitura nova também vêm a responder muito a isso e assinalam a dificuldade da leitura. Portanto, podemos crer que estes agentes também teriam a sua dificuldade em analisar a documentação e em ler os registros mais antigos. E que, portanto, seria um trabalho uma das funções e uma das atividades associadas ao seu ofício. Mas não temos evidência de como é que trabalhariam nessa parte mais paleográfica. O que nos permite acrescentar, eu, da minha experiência enquanto leitora, posso comprovar que na leitura nova manuelina, de vez em quando nos deparamos com disparates, com leituras completamente absurdas, com invenções, que traduzem a incapacidade do copista que fez a cópia a conseguir ler adequadamente o registro que estava a copiar. Mas eu acho que como as ferramentas de inteligência artificial hoje em dia também não são capazes de dizer que não conseguem dar a resposta, eles não diziam que não sabiam ler e inventavam qualquer coisa. Mas era óbvio que havia alguma dificuldade. Obrigada pela sua questão. Muito obrigada. Obrigado pela resposta. E eu então dou agora a palavra ao Dr. Paulo Batista, diretor da Torre do Tombo. Sim, muito obrigado. Bom, a primeira palavra, meia culpa. Peço desculpa a povo no momento inicial da abertura desta conferência, não a ter cumprimentado. A moderadora, a professora Susana Tavares Pedro, muito obrigado.
Depois também imensa satisfação por ver esta sala completamente cheia e, muito mais importante também, os parabéns à nossa conferencista pela extraordinária palestra que nos trouxe. Eu confesso que estou absolutamente encantado. Foram 45 minutos que passaram em... Lá está, esta doce ilusão do tempo de ter passado muito menos, e com certeza que ficaríamos todos aqui a ouvi-la com o maior gosto. Portanto, muito obrigado pela extraordinária conferência, resultado do notável trabalho de investigação que fez, brilhantemente orientado. Portanto, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. E há mais uma... Era só uma questão. Sim. Às Leiris, de letras, do doutoramento de Ciências de Informação, e fiz muitos parabéns, gostei de ouvir também, a Melanie. Só tenho aqui uma questão, que é, até que ponto é que as práticas arquivísticas da coroa portuguesa aqui antecipam os princípios que hoje consideramos importantes para a ciência de informação, como o controle intelectual, a descrição normalizada e também aqui a recuperação da informação orientada ao utilizador. Obrigada pela sua pergunta. É assim, eu acho que aqui o relevante para estas cronologias e para a época moderna e para a transição entre a época medieval e moderna, ou seja, sobretudo durante o período do Antigo Regime, é interessante analisarmos estas práticas arquivísticas como objeto de estudo em si e situadas no seu contexto de execução, ou seja, a transposição das lógicas utilizadas à altura para o que é feito atualmente pode ser um pouco anacrónico, mas não quer dizer que não residam alguns princípios de orientação já na altura, só que os que nós conhecemos hoje são sobretudo iluministas e provenientes de um contexto claramente muito diferente. O próprio arquivo da Torre do Tombo, como arquivo da Coroa, é um produto diferente do arquivo nacional da Torre do Tombo que temos hoje. O arquivo da Coroa, como o arquivo da Torre do Tombo primitivo, digamos assim, é produto do Antigo Regime, e esta lógica de pré e pós-terremoto assinala-se muito bem. O arquivo nacional é um produto do liberalismo, portanto, logo aí eu acho que é importante estudarmos estas práticas arquivísticas nestes contextos mais recuados, como objeto de estudo em si, mas não necessariamente querendo que nelas resida a origem dos princípios arquivísticos, de descrição arquivística atuais. Até porque hoje em dia já temos muitos avanços nesse sentido e romper totalmente com a lógica de descrição de arquivística utilizada até atualmente. Obrigada. Obrigada. Só queria, no meio desta comunidade de gente nova, também acreditar, não sei se faz já esse tipo de trabalho, que é perceber a transversalidade dos modos de trabalho. A sensação que eu tenho é que no século XVIII há uma série de arquivos de família que são tratados segundo um determinado padrão, mas para trás, por exemplo, a leitura nova de Santa Cruz de Coimbra, a leitura nova de Torre do Tombo, o desenho das iniciais, etc., parece-me ser uma coisa que era conhecida, que era sabida, que era repercutida, e, portanto, havia um modo de fazer, parece-me, transversal. Não sei se há trabalho feito sobre isso, isto é apenas o que eu tenho vindo a ver na documentação. E outra coisa muito interessante que queria dizer, tenham paciência, não é? Mas são 37 anos vividos aqui na Torre. A sua contribuição é valiosíssima. É o seguinte, é que esta forma de fazer, esta normalização, a vontade de descrever a documentação segundo padrões normalizados, uma apresentação normalizada da informação, é sugerida pela consulta da própria documentação. Antes de eu perceber que era importante para as equipas de tratamento arquivístico a criação de planos de tratamento arquivístico que foram desenvolvidos com a minha colega Joana Braga, eu percebi que a normalização se impunha pela leitura dos documentos. Eu não sei se os senhores investigadores que estão aqui não percebem isso, mas eu vi que os documentos eram feitos segundo formulários. O modo de apresentação, de organização da informação, sugere que depois, ao apresentá-los, nós os apresentemos, grosso modo, da mesma maneira. A noção do modelo
que se propõe para a descrição nasce da leitura dos documentos, pelo menos foi a minha história pessoal. Queria partilhar convosco, porque isso recua à época medieval, não é? Portanto, nós temos a normalização hoje como uma novidade, não é? De facto, eles escreviam segundo tipologias, padrões de apresentação de informação, e deixo aqui à comunidade um convite para, se gostarem do assunto, trabalharem sobre isso. Obrigada. É sempre um prazer ouvir da parte das pessoas que trabalham diretamente com a documentação, que têm anos de prática e que têm muita coisa para partilhar e é sempre fantástico. Para mim é sempre uma prenda quando tenho a oportunidade de ter acesso a essa riqueza que muitas vezes desaparece quando as pessoas se reformam e não continuam, não transmitiram, porque não houve maneira de toda essa informação. Agradeço imenso a sua partilha. Eu também. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer à Beatriz ou alguma observação? Posso? O professor Carlos Guardado, faz favor. Não, queria fazer um comentário agora ao trabalho trazido aqui pela Beatriz. Eu creio que todos percebemos o seguinte, ficou claro, e a Beatriz trouxe isso em evidências, há já um conjunto de estudos de natureza historiográfica sobre a história da Torre do Tombo, mas este é o primeiro trabalho que traz uma abordagem do ponto de vista da arquivística, do ponto de vista, se quiserem, da ciência da informação, inclusive na linguagem trazida hoje, quer por formas de organização da informação, formas de uso, início da Constituição, tivemos essa preocupação nas discussões, não ir à procura, à pressa, de um arquivo nacional que é posterior, como acabámos de ouvir ainda agora a Maria Beatriz Merencio, mas de ir à procura dos diversos contributos para encontrar este arquivo lá atrás. Encontramos primeiro e grandemente um arquivo da CROA, ver os primeiros subsídios, as primeiras origens, ver as primeiras formas de valorização e de controlo deste arquivo, e muitos estudos também têm sido feitos a partir da École des Chartes, mas que nós não tínhamos cá, aliás, eu creio que vai um pouco ao encontro a Maria Beatriz Merencio não disse desta forma como eu vou dizer, mas escreveu desta forma como eu vou dizer, que é a figura do registro que está muito presente nos arquivos da Idade Moderna, dos arquivos do Antigo Regime, e quando falamos de traslado, falamos da elaboração dos tombos, falamos disso, e de como se constitui, dos primeiros núcleos vão constituir este arquivo da CROA, e o papel que tem aqui de uma literacia da informação e desta evolução. Por isso eu creio que hoje trouxe-nos aqui com a qualidade da sua intervenção. Eu que até gostava e deveria fazer regime, fazer dieta, eu acho que hoje vou inchado. Mas vou muito feliz vejam, eu estou a dizer a felicidade de quem foi assistindo à construção do próprio estudo, mas de quem hoje viu aqui condensado numa apresentação de 1 hora. Eu vou dizer algo que parece assim um bocadinho estranho, quase como se fosse um outro produto distinto daquele, e o produto é distinto, porque é pela oralidade, pela comunicação distinta, mas que aqui é apresentado em menos tempo, numa hora, de forma breve, assim como se fosse assim, uma síntese, mas de forma muito clara, muito rigorosa, mas também com alguma humildade, porque na investigação é preciso humildade, e com a qualidade que eu acho que todos podemos assistir. Queria sublinhar isto e agradecer imenso. Obrigada. O quanto tenho a certeza, todos hoje podemos dizer, começámos muito bem, não é terminámos a semana, começámos muito bem todo o fim de semana. Boa perspectiva. Obrigada. E tanto a professora Susana como o professor Carlos sabem a dificuldade que eu tenho em sintetizar informação. Portanto, o que eu fiz hoje foi difícil, porque, para mim, porque eu tenho muita dificuldade em sintetizar.
E eu, por mim, estava aqui mais tempo, se calhar não, porque depois começam a secar a boca e é difícil estar muito tempo a falar, vocês sabem, mas há muita coisa interessante para dizer a respeito deste tema e por isso... Só queríamos que a Beatriz continuasse isto no tema. Mais uma razão para esperarmos o livro onde a informação vai estar toda presente e sistematizada. Exato. E acessível. Sim. Porque, por acaso, eu também gostava de perguntar uma coisa. Eu sei que fui sua orientadora, mas não fiz as perguntas todas na altura. Qual foi a maior dificuldade que encontrou na recolha de informação para o seu trabalho de investigação? A maior dificuldade que eu encontrei, para mim, que tenho dificuldades em sintetizar e em parar, era não ter mais documentação disponível, pelo menos à altura em que realizei a pesquisa e a investigação documental. Eu tive muita dificuldade em centrar-me naquilo que já não era preciso para a investigação que eu estava a desenvolver e que estávamos a desenvolver os três. Portanto, é difícil. Quando se gosta de um assunto, nós queremos mais e mais e pronto. Por limites. Impor limites. O resto... Também a parte paleográfica, que a professora foi um anjo e, obviamente, tenho que salientar aqui que a professora Sana Tavares Pedro é uma excelente paleógrafa e é professora, portanto, é um trabalho incrível e foi muito, muito importante. Não, eu não estava à pesca de elogios ao Beatriz. Mas acho que a professora é muito modesta e acho que também faz parte. Já agora, vou fazer, antes, a Susana a Susana ia falar, eu tenho que dizer isto. Não. Há citações que vão aparecer naturalmente de muitos destes documentos aqui referidos e em documentos publicados e em alguma leitura mais apressada, todas as transcrições foram revistas pelos originais. Originais, que alguns são translados, mas pelos originais foram todos objetos de revisão. E isso, estou à vontade para o dizer, foi tudo revisto pela professora Susana Tavares Pedro. E eu nem teria segurança em ter essas transcrições se não fosse o acompanhamento paleográfico da professora. Isso é o papel dos orientadores. Mas é preciso ser rigoroso também nesta parte e, de facto, não é só citar os documentos, temos mesmo que ser rigorosos quanto às regras. Sim, porque não há nada mais fácil do que ir ao chat GPT. É agora uma tendência de... O que faria da Mião de Góis? Pois está. Eu acho que se ninguém mais tem observações a fazer, eu gostava de, mais uma vez, dar os parabéns à Beatriz pelo trabalho excelente que fez, dizer que estamos mesmo à espera do livro e dizer também agora, no fim, agradecer o acolhimento da Torre do Tombo e a iniciativa do Programa de Ciência da Documentação e de Informação e anunciar que a próxima sessão será no dia 27 de março pela doutora Ana Canas, que é diretora do Arquivo Histórico Ultramarino e que terá como título Arquivos Coloniais, Finalidades do Passado e Interrogações do Presente. Agradeço a vossa presença a todos, as que vieram aqui, os que estão online a acompanhar também, e despeço-me com votos de bom fim de semana. Muito obrigada.